Olá, meus amigos, minhas amigas, Pai seja com todos, amém? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor Ele tem colocado na nossa vida, Ele tem apresentado para nós, e aquilo que o Espírito Santo de Deus Ele tem falado no nosso coração, amém? Você que está chegando agora e não nos conhece, sou a irmã Lília, aqui meu esposo, irmão Jesus. Eu vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, amém? Compartilhem esse vídeo, deixem ali o seu like, toquem no sininho das notificações para que toda vez que sair nosso vídeo, vocês recebam aí. Meus amados, eu não estou pedindo compartilhar a irmã Lília, o irmão Jesus, mas que vocês compartilhem com amor a palavra de Deus, amém? Porque todos nós nessa terra, meus irmãos, e estamos chegando aí no final dos tempos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E esse é o alimento que o Senhor Ele tem dado para nós. É o conhecimento, na verdade, né? Exatamente, amém? Então, vou compartilhar com vocês aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 24, amém? Acompanha aí comigo na tua palavra, diz assim: cheguemos perto de Deus. Oi, quem que não precisa estar bem pertinho de Deus hoje? Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que processamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Até aqui. Amém? Irmãos, que palavra tremenda, né? Sim. Palavra que, né? Que pode nos abrir mais esperança, mais, né, fé e amor em Deus, né? Porque sem o amor, sem a nossa confiança, sem crer em Deus, nós não podemos chegar perto de Deus. O que Deus está falando sobre essa palavra? Para que nós podemos estar perto de Deus, nós temos que confiar em Deus, confiar no sacrifício que Deus fez por nós. Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele por nós. E nós temos que ter essa confiança em Deus, naquilo que Deus fez por nós. O que Ele está falando sobre isso? Nós temos que deixar o quê? O passado. O passado deixa para trás. Ele é um caminho novo. Ele fez o quê? Um caminho novo. O que significa um caminho novo? Confiar em Deus. Confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Se nós confiamos nele, temos a nossa confiança em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos mais de sacrifício, nós não precisamos mais de, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para alcançar alguma coisa de Deus. Porque Deus não aceita mais sacrifício que foi do passado. Aquilo morreu no passado. E agora, o único sacrifício foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já fez por todos. Então, para que nós precisamos fazer? Não há necessidade de nós fazer um sacrifício. Porque se nós tiver com o nosso coração aberto, nosso coração ali puro diante de Deus, seguir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, estar no caminho dele ali, tendo fé, tendo esperança, tendo ali o amor em Cristo, aí, e tudo que nós pedimos, nós vamos alcançar, através do quê? Da morte de Jesus, aquilo que Ele fez por nós, irmão. Então, não adianta eu fazer tanto sacrifício se nós não tiver um amor em Cristo, se nós não tiver a nossa vida em Cristo, que é a luz,
Ele trouxe a luz para que todo mundo visse o caminho novo. Que nós não se perdesse num caminho novo que ele criou por nós. Se nós não tiver a luz, como que nós podemos enxergar o caminho novo, irmão? Nós não conseguimos. Por quê? Jesus é o quê? A luz. Jesus é a luz. Ele tem a liberdade, nós temos a liberdade de entrar num lugar santíssimo, por meio do quê? Da cortina, que é o corpo de Jesus. Então ele abriu o quê? A nossa visão, abriu o nosso entendimento, nosso conhecimento, para que nós podemos estar o quê? Diante de Deus, que é o Pai. Sem Jesus, sem a liberdade, sem aquilo que nós temos em Jesus, nós não podemos estar diante de Deus, porque Deus é santo. E nós, para estar lá, nós precisamos o quê? Libertar dos nossos pecados. Deus falou assim, ó, eu vim para que libertasse vocês do pecado, e não lembrarei mais desses pecados. E que nós confiar e crer, continuar com nossa vida em Cristo, então nós estamos diante de Deus. E a luz vai iluminar. E nós não vamos se perder no caminho novo que Ele criou por nós. Amém, irmão? Essa é a palavra de Deus. Ali ele fala, né? Por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Então, irmão, esse é o entendimento, né? É por meio de Jesus que nós vamos chegar à nossa salvação. Amém, irmão? Esse é o caminho. Amém? E Deus, ele deixa claro aqui, né, meus queridos, que nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. E quem é o nosso sacerdote? É o Filho de Deus, é o próprio Deus, né? Hoje, nós não dependemos mais do homem, né? Antigamente, lá no passado, na época de Moisés, Josué, Abraão, né? Nós precisávamos o quê? Tinha que ter um sacerdote, né? Para entrar na presença de Deus, para fazer sacrifícios a Deus pelos nossos pecados. E a palavra ela deixa clara que esses sacrifícios não nos perdoavam dos pecados, né? Ele só servia para nos lembrar que nós havíamos pecado contra Deus. E aí, Deus, pelo seu amor tão grande pela criação dele, que somos nós, os seres humanos, e foi Deus que nos criou, ele fez o quê? Ele, vamos falar assim, em acordo com o Filho dele, o Senhor Jesus, ele falou, filho, vamos salvar a humanidade, né? E aí Deus fez o que? Ele deu o seu próprio filho, e o único, primogênito, o único filho dele. Para quê? Para morrer por nós na cruz, para se sacrificar. Jesus foi o último sacrifício, então. Depois da morte de Cristo na cruz, ninguém mais precisa sacrificar nada. É só crer no Senhor Jesus. E crendo em Jesus, nós estamos crendo em Deus. E ali nós podemos entrar no lugar santíssimo, que é o que, irmãos? É a presença do Pai, de Deus. É esperança, né? Nós podemos entrar no lugar santíssimo porque não tem mais véu. O véu foi rasgado, né? Agora, nós temos o quê? Nós temos, vamos falar assim, né, meus irmãos? O privilégio, a honra de poder entrar direto na presença do Pai. Nós podemos falar, conversar com o Pai. Através do quê? Através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus hoje é o nosso sacerdote. Ele cuida da casa do Pai. E qual é a casa do Pai? Hoje somos nós, templos vivos do Espírito Santo de Deus. É o nosso coração. E através da nossa vida, né? Através do Espírito Santo de Deus, nós estamos aí sendo dirigidos por Deus. Nós estamos aqui hoje, meu irmão, minha irmã, compartilhando com você essa palavra maravilhosa, santíssima, através do quê? Através, meu irmão, do Espírito Santo de Deus. Ele nos mostrou, ele nos mostra, ele fala, ele nos ensina, ele dá o caminho para nós. Então, assim, a palavra de Deus, ela diz que tudo que nós orarmos a Deus em nome de Jesus, nos será dado, nos será feito.
Então, meu irmão, eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que você tem passado, mas olha, se coloca no seu quarto ali, né? Fecha a porta do seu quarto, ora, se coloca de joelho na presença de Deus e ora ao Pai em nome de Jesus, o seu Filho amado, né? Para que Ele ouça a sua oração. Meu irmão, não precisa se sacrificar, não precisa ali. Hoje nós temos ali, né, uma vida debaixo da graça de Deus, né? Hoje nós vivemos pela graça. Nós não temos hoje que viver ali, nossa, debaixo da lei, né? Debaixo da lei, que era um peso, era uma coisa, né, difícil de seguir. Hoje nós vivemos da graça. Pela graça de Deus nós fomos salvos. A graça de Deus é a vida de Jesus, o nosso sacerdote. Ele nos instrui hoje no que nós devemos fazer. Meu irmão, minha irmã, né? Você que está aí assistindo esse vídeo, você fala, mas eu não sou crente, eu não sou evangélica, eu não sou nem católica. Não importa. O que importa é você crer em Jesus. Você crê em Jesus, você está crendo em Deus. E ali você compartilha a sua vida com Deus. Você se coloca na presença de Deus. E lógico, meu irmão, hoje não tem mais lei, não, mas tem a graça de Deus. A vida hoje é fácil? Não. A graça de Deus, nós temos que viver em santidade. Os 2 maiores mandamentos que Jesus, Ele deixou para nós, como nova lei, é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, resume tudo a lei, né, daqui? Ali, você vivendo esses 2 mandamentos, você está obedecendo toda a lei. Você está vivendo em santidade, você não mata, não rouba, não adultera, você não fala mal, você não dá mau testemunho, você não maldiz as pessoas que você conhece, você não julga ninguém pela aparência. Por quê? Porque o amor de Deus em nós, Ele supera todas as coisas, meus irmãos. Ele muda a nossa vida, né? Antes de conhecer a palavra de Deus, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, dentro da igreja mesmo, irmãos, né? Dentro dos ministérios, porque a igreja somos nós. Nós julgávamos as pessoas. Eu julgava, irmão, fazia a obra de Deus. Eu estava à frente de uma obra, quando eu morava em São Bernardo do Campo, e eu julgava as pessoas pela aparência. Deus usou a vida do meu próprio filho para me mostrar isso. Mostrar o quê, irmãos? Que eu fazia a obra de Deus em pecado, olha. E eu me achava santa. Eu me achava santa. Não, olha, Deus me pôs à frente da obra, é porque Deus, né? É porque Deus, Ele conhecia o meu coração e sabia que eu ia mudar. Então Ele usou a vida do nosso filho para chegar e mostrar, olha, mãe, olha como nós estamos errados. Nós fazemos ali do ministério, aquele salão que a gente vai buscar Deus, o nosso mundinho ali, as pessoas de fora, nós deixamos do lado de fora, né? E Jesus, Ele não era assim, Ele andava no meio da multidão, Ele ia na casa dos pecadores, Ele ia lá no auxílio da prostituta, do ladrão. Era ali que Jesus estava, não trancado dentro do ministério, irmãos, e só dando a paz para os irmãos ali de dentro. E olhando a roupa daquele e daquela. Então, assim, preste atenção. Como é que você está vivendo, meu querido? Como você está vivendo, minha querida? Olha para a palavra do Senhor. Olha o que Deus está nos usando hoje para compartilhar com vocês. Compartilhe essa palavra, amém? Compartilhe ali o que você está aprendendo dentro dessa palavra, né? Tenha amor ao próximo, né? Seja conhecido, seja teu parente, seja um estranho que você viu na rua, não importa. Ame essa pessoa como você ama você, né? Você não quer ir para a glória de Deus, você não quer ir na vinda de Cristo, você não quer ser arrebatado, arrebatada? Então, faça o que é certo. Ame aquele que está do seu lado, aquele que você conhece, ou aquele que você vê na rua, e deseje que ele também seja arrebatado, seja salvo. Amém? Até aqui o Senhor falou conosco. Vamos estar deixando por aqui. Mais uma vez eu vou pedir, vai para nosso vídeo, irmãos, irmãs.
né? Deixa o seu gostei para nós, compartilha, assiste até o fim, assina o sininho, ativa o sininho das notificações, amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.